Meus queridos e amados irmãos, receba a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Mais um dia na presença do Senhor, na casa do Senhor, para poder aprender um pouco mais acerca do nosso Deus. Amém? Quero aqui também cumprimentar nossos irmãos internautas com a paz do Senhor. Se você não partilhou esse link, faça isso, porque o nosso desejo, o nosso propósito é alcançar milhões e milhares de almas para o reino de Deus. Fazendo isso, você será um grande missionário. Demonstra que você tem amor pelo próximo e quer ver ele ser alcançado pela misericórdia do nosso Deus. Mais uma vez, quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Bom, diga para o seu irmão que está ao seu lado. Que bom que você veio. Que maravilha. Bom é ver você na casa do Senhor. Bom é ver você na presença do Senhor. Aleluia. Porque é triste ver uma pessoa jogada na calçada. É triste ver uma pessoa jogada na lama. É triste ver uma pessoa sendo humilhada na rua. É triste ver uma pessoa perdida. Mas a gente se alegra quando vê alguém na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor, tudo é renovado, tudo é feito novo. Quem entende isso? A gente chega só o pó, só o bagaço, cheio de carrapicho, e o Senhor vai limpando dia após dia, fazendo uma limpeza e transformando o velho vaso em um novo vaso. E você é um vaso lindo de Jesus. E Ele vai querer encher esse vaso de coisas boas. E é isso que Ele te trouxe nessa noite, para encher mais um pouquinho a cada um de nós, que somos vasos escolhidos, utensílios escolhidos de Deus. Amém? Glória a Deus. Já foi lido aqui nós estamos na 6ª lição, que o tema é: quem domina a sua mente? Quem domina a sua mente? É o nosso tema. E a palavra em Filipenses 4, capítulo 4, do verso 4 ao 9, vai nos dizer que devemos regozijar-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Versículo 5 diz assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pela oração e súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Versículo 8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. 9. E o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Tudo que viste em mim, fazei, e o Deus de paz será convosco. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos na carta de Filipenses, a qual o nosso apóstolo Paulo reescreve aos Filipos, porque ele tinha um grande amor por este povo. Amém?
quem viveu o milagre do novo nascimento, recebeu o processo de metanoia, isto é, transformação plena da mente e do nosso pensamento, algo que só o Espírito Santo pode fazer. Amém? Paulo, outra hora perseguidor da igreja, Paulo outra hora perseguia a igreja de Cristo, o povo que servia a Deus, o homem carrasco, um homem cruel, que verdadeiramente não conhecia a Deus. Porque deixa eu abrir uns parênteses aqui, a pessoa só é ruim, a pessoa só anda no caminho errado até ele conhecer a Deus, até ele não conhecer a Deus, porque a partir do momento que ele conhece a Deus, ele deixa de ser uma pessoa ruim, ele deixa de andar no caminho errôneo, ele deixa de pensar os seus próprios pensamentos, passa a andar no caminho de Cristo, passa a pensar como Cristo, passa a agir como Cristo, passa a fazer as mesmas obras de... Então Paulo era perseguidor, e de perseguidor passou a ser perseguido pela obra de Deus. E nós vamos ver, vamos aqui no primeiro ponto da nossa lição, sobre a epístola aos Filipenses. Filipe era uma cidade, era uma colônia romana, uma das principais cidades da Macedônia. Paulo esteve por ocasião de sua viagem missionária e ali fundou a primeira igreja europeia. Isso aconteceu na casa de uma empresária chamada Lídia, vendedora de purpúrea. E Paulo deixou a cidade por causa das pressões locais. Mas o relacionamento entre ele e os filipenses continuou há cerca de 10 anos depois. Paulo escreveu de Roma a esses irmãos, por volta do ano 62, 63 depois de Cristo. Oh, aleluia. Paulo, ele foi numa viagem missionária. Porque Paulo sempre estava viajando para poder apregoar a palavra que estava no seu coração, para levar os cativos, para levar as pessoas afastadas, desacreditadas, aquele que ninguém queria estar perto, levar para ele algo novo, algo diferenciado, que ele nunca experimentou, que ele nunca viu, mas que Paulo pôde experimentar quando de caminho para Damasco ele teve um encontro com Jesus. Porque é assim, irmão, se o pastor não for teu encontro, se você não quiser vir à igreja, chega um tempo que o próprio Jesus vai te encontrar, porque ele tem desejo de mudar o seu quadro, a sua história, e ele está aqui nessa noite para te alcançar pela sua infinita misericórdia, pela palavra dele que é viva, que é eficaz, aquela que mantém o homem de pé, que fortalece o homem. Esta palavra, ela é pura, ela é genuína, e ela permanece a mesma palavra. Paulo, ele teve um encontro com Jesus, e Jesus transformou a vida dele, de tal ponto, irmão, que ele ficou impactado com a transformação, com aquilo a qual Deus derramou no seu coração, e de tal ponto, irmão, porque ele estava tão cheio, que ele queria derramar em outros corações. Ele falou: eu tenho que derramar isso que está dentro de mim, em outras vidas, outras pessoas têm que conhecer aquilo que está dentro de mim, aquilo que está dentro de mim, aquilo que mudou a minha vida, vai mudar a vida de muitas pessoas. Aquilo que transformou a minha mente, eu quero que transforme a mente daquele que está lá perdido, que está lá fora, que está desviado, que não conhece, que era perseguidor que nem eu, que fazia tudo errado que nem eu, mas eu quero que ele tenha um encontro com Cristo, que teve um encontro comigo. Através da minha vida, eu vou mostrar a eles aquilo que está dentro de mim, que ele veja Cristo em minha vida. Oh, aleluia. Então Paulo, ele teve ali por ocasião numa missão missionária, e ele pousou na casa da Lídia, uma empresária que vendia purpúrea, e ali ele ficou em Filipos e ganhou aquele povo, e aquele povo cresceu na graça e no conhecimento. Paulo pegou um amor tão grande para aquele povo, ele teve que sair por causa das pressões locais, por causa da perseguição, mas ele não abandonou aquele povo. O fato dele estar longe não significava que ele não deixou de amar.
que ele deixou de se preocupar. Aquilo que ele colocou no coração dos filipenses, aquilo que ele levou de bom para os filipenses, ele falou: isso ninguém vai arrancar. Eu posso não estar perto, mas eu vou estar perto através daquilo que eu vou enviar para eles. Eu nunca mais vou deixar ele olhar para baixo, mas sim olhar para o alvo, que é Cristo Jesus. E Paulo sempre estava a incentivar, não porque ele estava no caminho errôneo, porque ele foi alcançado pela misericórdia de Deus, aquele povo. Mas Paulo fazia isso pelos que chegavam diante dele, para ele não cair no costume, para ele não esquecer a doutrina, para ele não esquecer aquilo a qual Paulo implantou no seu coração, que é o quê? Que é andar nos caminhos do Senhor, que é permanecer firme na fé, na perseverança. Por isso que ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor, se alegre sempre no Senhor, esteja contente, esteja feliz, embora as lutas, embora as dificuldades, seja feliz, porque maior é o que está contigo. Ei, irmão, você está no mundo, mas seja feliz, regozije no Senhor, seja alegre na presença do Senhor, para que seja notória diante de todos os homens, visível na vida de todas as pessoas que cheguem do seu lado. Vê você passando num momento difícil, mas você está de cabeça erguida, está de pé. Vê sua casa, irmão, passando por uma luta, por uma prova, mas você está servindo a Deus na mesma intensidade, com o mesmo vigor, com a mesma força. E a pessoa olhando para aquilo e falou: como que pode? A irmã está com tanta força diante de tanta luta. Sabe por quê, irmão? Porque você está alegre, porque você sabe quem está ao seu lado. Regozijai-vos sempre no Senhor, nas provas, na bonança, na alegria, na tristeza. Saiba que Deus é contigo em todas as lutas, em todas as provas, em toda dificuldade, todos os momentos, seja eles bons, seja ele ruim, o Senhor está contigo. Então, quando você sabe que Deus está contigo, irmão, por que tristeza? Por que querer pensamento negativo? Quem sabe que Deus está com ele, irmão, não tem pensamento negativo. Ele tem a mente de Cristo. Cristo sabia quem estava com ele. Paulo sabia quem estava com ele. Paulo se alegrava, irmão, nas prisões dele. Paulo, ele era chicoteado. Ele falou: filho, eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é que está farto. Eu sei de tudo isso. Por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus. Jesus implantou isso na mente dele. E Paulo, ele quis implantar isso nas mentes dos filipenses e conseguiu. E durante 10 anos ele cuidou daquele povo, continuou cuidando daquele povo, escrevendo cartas para eles não ir pelos maus obreiros. Não dê ouvido aos maus obreiros. Não dê ouvido a pessoas que pregam, mas não vive o que prega. Se afasta deles. Permaneça firme naquilo a qual eu coloquei nos vossos corações. Seja manso, seja humilde. Não queira ser maior do que ninguém. Se alegre todos juntos. Amém? O que é mente de Cristo? Efésios 3,19 diz que conheceu o amor de Deus. Conheça o amor de Deus que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, irmão, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Deus, Ele quer que nós seja pleno, quer que nós seja completo, assim como Ele é pleno, assim como Ele é completo. Deus não quer que você seja feliz em uma área e triste em outra. Isso não é pensamento e nem um desejo de Deus para nossas vidas. Conhecer o amor de Deus que excede todo o entendimento. Tem pessoas que olham para uma pessoa encarcerada e falam para ele: não tem mais jeito, para ele tudo acabou.
as portas não se abrem, nada vai dar certo na vida dele, a família, quem está à sua volta, todo mundo olha, a mente dele é isso, mas a mente de Cristo, irmão, ela é mais poderosa, ela excede todo entendimento. Deus vai lá, arranca ele lá do cárcere, Deus limpa ele, purifica ele, Deus traz ele para a presença dele, e Deus assopra ele para nações, e faz ele ganhar milhões e milhares de almas, porque o pensamento de Deus não é o nosso pensamento, o pensamento de Deus é mais alto, os caminhos de Deus não são nossos caminhos, o caminho de Deus é mais alto, é plano, é reto. Ei, irmão, a parede na nossa frente, mas na frente do nosso Deus não há parede, na frente do nosso Deus não há obstáculo, na frente do nosso Deus não há dificuldade. O mundo está em crise, o mundo está em caos, mas o reino de Deus permanece firme, constante, permanece em paz, em segurança. Por quê? Porque diante de nosso Deus, irmão, diante de nosso Deus nada prevalece. Quem prevalece é o querer e a vontade dele. Seja qual for a luta, seja qual for a dificuldade, renove a sua mente, saiba que Deus é com você, saiba que a dificuldade não pode te jogar para baixo, mas que essa dificuldade ela vem te jogar para cima, para a glorificação do nome do Senhor. Oh, aleluia. Então o objetivo da carta de Paulo aos Filipenses, o objetivo não era doutrinário, nem de relacionamento entre os filipenses, pois eles já eram amadurecidos rapidamente. Irmão, quando a pessoa ela quer mudança, quando a pessoa quer ter um encontro, ele não fica passeando na igreja 10 anos, é rápido. Ele já se entrega a Jesus, já se fortalece em Cristo e amadurece na presença do Senhor. Deixa de ser menino, deixa de ser criança e passa a ser homem na presença do Senhor, mulher de Deus na presença de Deus. E isso, aquele povo, meu pastor, ele se amadureceu rapidamente. O uso do propósito estava vinculado à amizade e ao amor recíproco do apóstolo. Nós vamos ver aqui em Filipenses 1, ao 7 ao 9, quem pode ler? Vamos acompanhar um pouco. Filipenses 1. Como tendo por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que todos vós tendes, em entrañável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Glória a Deus. Está vendo aí? Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vós tenho em meu coração. Paulo, ele levava a palavra do Senhor aos Filipos, e ele apregou tanta palavra naquele povo, que aquele povo passou a amar Paulo e Paulo a amar aquele povo. E esse é o desejo de todo homem guiado por Deus, levar um povo a amar Deus, levar um povo a ter a mente de Cristo e levar um povo a vencer o mundo e chegar até a sua salvação. Esse é o propósito da DEF, do nosso pastor Abraão Robes Ferreira, do nosso vice-presidente San Soares, é colocar essa palavra no meu e no seu coração, para que diante das lutas, das dificuldades, a dificuldade ela não nos jogue para longe de Deus, mas que a dificuldade nos aproxime mais de Deus. É dizer, filho, regozijai-vos sempre no Senhor, não tenha medo da dificuldade, não abaixe a guarda diante da dificuldade, resistir o dia mau, porque o dia mau chega, irmão. O dia mau ele não avisa, mas ele chega. Ele não vai falar o dia mau que vai chegar na segunda-feira
terça-feira na sua casa. Ele não vai falar que vai chegar na terça-feira, não. O dia mau chega, mas quando ele chegar na sua porta, que haja resistência. Falou aqui a resistência da parte de Deus. E Paulo, ele revestia aquele povo tanto, irmão. Aquele povo era tão revestido pela palavra do Senhor, que ele estava revestido de toda a armadura de Deus, contra o falso obreiro, contra o falso mestre, contra aqueles que queriam servir a Deus por vanglória, queriam servir a Deus para crescimento deles mesmos. Ei, irmão, tem pessoas que querem servir a Deus por crescimento dele mesmo, abrir igreja por crescimento dele mesmo, não por crescimento de Cristo. Mas isso não importa. O que importa é que o nome de Cristo é glorificado, é anunciado. Deixa eles anunciar. Paulo não se importava com isso, irmão, mas Paulo falou assim: acautelai-vos, se afaste dele, não vá na doutrina dele, não vá nos pensamentos dele, vá no pensamento de Cristo, tenha a mente de Cristo, seja guiado pelo Espírito Santo, e você vai ser mais e mais do que vencedor em Cristo Jesus, diante de todas as lutas e dificuldades que apresentar diante de vocês. Então, o propósito de Paulo era implantar no ser humano, aquele que chegava perto, o poder e a graça de Deus injetado no coração da pessoa, irmão. A pessoa estava lá triste, moribundo. Falei: filho, por que você está triste e moribundo? Eu tenho algo para colocar dentro de você, que você vai pular de alegria. Aí chegava lá, a pessoa era batizada, renovada, chegava a pular, saltar, se alegrar. O irmão não tem nada, ele está pulando, saltando. Falei: meu irmão, eu não tinha, mas agora eu tenho tudo. E o que é tudo? É a graça de Deus, é a presença de Deus na minha e na sua vida. Paulo, ele falou bem assim: ó, se eu for embora agora, eu estou pronto, eu fico feliz. Mas se as minhas perseguições, os açoites, isso levar eu ganhar mais alma para o reino de Deus, que seja assim. Tanto eu estou pronto para partir, como eu estou pronto para ficar. Mas que em tudo Deus seja glorificado na minha vida. Paulo, ele não procurava a sua própria glória. Paulo, ele não procurava se aparecer diante de ninguém, nem se crescer diante de ninguém. Mas Paulo procurava levar o conhecimento de cada um, aquilo a qual ele recebeu de Cristo Jesus. Porque antes ele não tinha, mas ele passou a ter. E o fato dele ter, ele dividiu. E quando ele dividiu, irmão, o povo se alegra. O que falta é você dividir aquilo que Cristo já te deu. É entregar aquilo a qual Deus já te deu. De graça recebeste, de graça dai. Paulo, ele não dava nada, nem doutrinava ninguém para arrancar a lã do povo. O povo era tão grato, o povo era tão abençoado, através do apóstolo Paulo. Paulo, onde ele chegava, as pessoas, irmão, era renovada, as pessoas eram fortalecidas, aquilo que não estava acontecendo dentro da casa da pessoa passava a acontecer pela presença de Deus que era na vida daquele homem. As pessoas que estavam enfermas eram curadas, as pessoas que chegavam a ele ferido, angustiado, com opressão no coração, com mágoa, aquela mágoa era jogada por terra, a pessoa aprendia a amar, a perdoar, passava a andar de cabeça erguida, regozijando, alegre na presença do Senhor, alegre pelas tribulações, alegre pelo tudo quanto acontecia à sua volta, porque a preocupação deles, irmão, não era o que estava à sua volta, mas a preocupação dele era agradar aquele a qual Paulo foi levar na vida deles, que é o Senhor Jesus. Ele falou: filhinhos, o que importa neste momento, o que eu trago para vocês, e o que eu quero que fique plantado nos vossos corações, é o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve, que haja nos vossos corações. Oh, aleluia. Atos 16, 13. Atos 16, 13. No dia de sábado, saímos fora das portas
para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Glória a Deus. Diz que não havia nada de muito grave na igreja que o apóstolo precisava corrigir. Você sabe o que é isso, irmão? Não havia de nada de muito grave na igreja que Paulo pudesse corrigir. A igreja estava alinhadinha. Todo mundo aprendeu rapidamente, meu pastor. Não havia nada de muito grave na igreja. Algumas coisas eram necessárias, e essas coisas necessárias, era isso que Paulo estava fazendo nesse momento. Mesmo longe, estava perto, anunciando e escrevendo para eles. Para ele nunca se afastar dos ensinamentos e da doutrina do Senhor. Oh, aleluia. Diz mais em Filipenses 1, 27 e 2, 3 e 14. Filipenses 1, 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que vá a vós seja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que tais no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Oh, aleluia. Somente deveis portar dignamente. Sempre Paulo estava preocupado para que não entrasse nada no meio daquele povo que não fosse aquilo a qual ele tinha implantado. Então ele falou: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que vá e vos veja que esteja, para que vá e veja, quer esteja ausente ou acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Com o mesmo ânimo que eu deixei vocês, na mesma posição, permanecei, porque aquele que começou a boa obra, irmão, ele é poderoso para continuar aperfeiçoando. Talvez você começou a aprender algo, foi implantado algo no seu coração. Fica firme, porque o Deus que começou, ele vai aperfeiçoar cada vez mais e mais. Paulo não estava presente, mas mesmo ele longe, há cerca de 10 anos ele cuidou daquele povo, se preocupou com aquele povo filipense, porque aquele povo era uma colônia a qual Paulo aprendeu a amar e apregoou e viu a graça de Deus sobre aquele povo. Aquele povo era um povo, irmão, obediente, que verdadeiramente passou a amar a obra de Deus, que mesmo Paulo longe, ele não deixava de auxiliar Paulo e nem de ajudar Paulo. Ele enviava donativo a Paulo onde Paulo estava, para Paulo continuar fazendo a mesma obra que ele fez em Filipe. A mesma coisa que aconteceu aqui, eu quero que aconteça através da vida do meu pastor, lá onde ele está. O que ele deixou para nós aqui, eu quero que ele deixe lá. Se ele não tem condições, nós vamos enviar condições para ele alcançar aquele que está lá fora, assim como ele nos alcançou. É o mesmo sentimento que ele colocou no nosso coração, que ele coloque no coração daquele que passar por ele no caminho, naquele que cruzar o seu caminho, naquele que tiver um encontro com ele. Assim como nós temos um encontro com ele, que ele encontra aquelas pessoas que estão lá fora. Ele não está aqui, mas sempre ele está anunciando a palavra de Deus, sempre está mandando uma carta para nós através de alguém. Isso importa, que ele importa conosco, que ele não nos abandonou, que o mesmo Espírito, a carne está longe, mas o Espírito está perto diante de nós. Deus é Espírito, irmão. Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Ele está aqui e ele está lá.
Quem consegue falar com duas pessoas ao mesmo tempo? Vê se tem alguém que consegue falar com duas pessoas ao mesmo tempo. Você consegue falar com duas pessoas ao mesmo tempo? Assuntos diferentes? Já tentou falar com duas pessoas ao mesmo tempo? Assuntos diferentes? Está conversando com duas pessoas, assuntos diferentes. Já tentou? O nosso Deus, Ele fala assunto diferente com a humanidade toda e não se embaraça. Quando Ele mandou Moisés, quem irá conosco, Senhor? Assim como Ele estava falando com Moisés, já estava falando com Arão. Arão vai lá, vai ajudar seu irmão. Moisés aqui, orientando o irmão. Assuntos diferentes. Enquanto o evangelista está pregando aqui, falando a respeito dos filipenses, que Paulo esteve lá, que Paulo, ele por pouco tempo que ele esteve ali, ele ganhou o coração dos filipenses. Enquanto eu estou pregando aqui, tem um lá na Espanha pregando, tem um aqui na DF pregando, tem outro lá no Brasil pregando, tem outro lá na China pregando, diferentes palavras, mas é o Senhor falando ao mesmo tempo, irmão. Lá, xerecalá. Você sabe o que é isso? É o zelo do Senhor. Então aquele povo filipense, ele começou a ajudar Paulo nas missões. E Paulo falou assim: filho, ó, eu já tenho um tanto, e eu não peço nada para vocês, mas mesmo assim eu quero que vocês continuem ajudando, para que o vosso crédito aumente diante de Deus. Oh, aleluia. Para que o vosso crédito aumente diante de Deus. Irmão, você ter crédito no banco já é muito bom, né? Se você tivesse um crédito no banco lá de 200 mil euros, não é bom? Um crédito no banco, irmão, crédito. Agora imagina você ter crédito com Deus. Crédito, irmão, você ter crédito com Deus. Ter de sobra diante de Deus. Para na hora que você precisar, Deus ajudar. Ele falou: ó, eu não peço mais, já tenho Yabuda, vocês estão mandando até demais. Mas não desfaleça não, continua na mesma pegada. Porque eu quero ver que o crédito de vocês aumentando diante de Deus. O crédito de vocês chegando nas narinas de Deus, o sacrifício de vocês chegando na nariga de Deus e Deus abençoando vocês. Eu não quero que a bênção de Deus, em outras palavras, Paulo quis dizer, irmão, eu não quero que a bênção de Deus cesse na vida de vocês. Eu quero que a janela do céu esteja aberta todos os dias na casa sua, na sua família sua, na sua cidade, no seu país. Todos os dias a janela do céu aberta. Eu não quero janela do céu fechada sobre vocês, não. Eu quero ver janela aberta sobre a vida de vocês todos os dias. Oh, aleluia. Em Filipenses 2, em Filipenses 4, 2, Filipenses 4, 2 diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sinto o mesmo no Senhor. Rogo a Evórdia e rogo a Sintique, que sinto o mesmo no Senhor, que sentia o mesmo no Senhor. Rogo a Evordita e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Você viu o objetivo de Paulo? Que a mesma coisa que ele sente, a mesma coisa que arde no coração dele, ele queria que ardesse no coração do outro. Não era egoísta de querer tudo para si. Irmão, eu faço muito, mas quando você vê alguém querer fazer, você falou assim: nossa, eu faço mais do que ele. Você sabe o que Paulo queria? Paulo queria que o mesmo sentimento que tivesse nele, que a pessoa crescesse mais do que ele. Que a pessoa, a mesma palavra, que aquela pessoa que deixou a palavra, lançasse a palavra com mais fogo, com mais poder, com mais autoridade do que ele. Oh, aleluia. Filipenses 2,5 diz, Filipenses 2,5:
Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. De sorte que haja em vós, assim como a irmã leu, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Sentimentos de despojar de tudo para alcançar alguém humilhado, com a vida toda errada, com a vida toda na miséria, ao tanque de Jacó, assim como Jesus fazia. Sentimento, um caminho tão perto, mas ele preferiu um caminho tão longe para alcançar uma mulher toda bagunçada, meu pastor, buscando a água na fonte de Jacó, para poder colocar um sentimento nela, uma graça nela, um renovo nela, fazer a vida dela andar, que a vida dela era parada, era uma vida morta, mas foi de encontro àquela mulher para trazer vida. Que haja o mesmo sentimento no meu e no seu coração, assim como houve de Cristo Jesus. Não pensar no nosso próprio interesse, mas pensar, irmão, no interesse daquele que está, irmão, perdido, jogado e esquecido, com a vida toda errônea, com a vida que não vai para frente. Que nós possamos ter o mesmo sentimento e levar Jesus até essa pessoa. E o que vai acontecer, evangelista? O que vai acontecer, pregador? Quando Jesus chegar diante dessa pessoa, irmão, se prepara, porque a vida dela nunca mais será a mesma. Ei, irmão, só existe treva até chegar a luz. Chegou a luz, dissipa as trevas. Só existe o frio, irmão, por ausência do calor. Deixa chegar o calor que o frio desaparece. A pessoa só é ruim, a pessoa só não anda com a vida para frente, a pessoa só anda no embaraço até ele não ter um encontro com Jesus. Seja onde você estiver, na boca do tráfico, no fumo, traficando ou roubando, no dia que você estiver um encontro com Jesus, irmão, você vai devolver tudo que você roubou. Você vai ser assim como aquele homem. Senhor, se porventura eu tenho defraudado alguém, eu devolvo quadruplicado, Senhor, eu devolvo quadruplicado. Se porventura eu roubei alguém, disse Zaqueu, eu devolvo 4 vezes mais. Eu devolvo, Senhor. Sabe por quê? Porque ele teve um encontro com Cristo. E quem tem um encontro com Cristo, a vida é transformada, a vida é mudada, a vida é lavada, um sentimento novo desce no seu coração, ele passa a ser uma nova criatura. O velho homem morre e nasce um novo homem diante de Deus. Quem está entendendo a palavra? De sorte que haja o mesmo sentimento. A pessoa que tem um encontro com Deus, irmão, ele nasce de novo. Quem está entendendo? Você era uma pessoa morta, mas você encontrou Jesus, hoje você tem vida. Eu digo isso por mim, irmão. Quando eu encontrei Jesus, eu nasci de novo. Mesmo dia eu nasci de novo. Se você andar em São Paulo, nas ruas comigo, e pessoas veem você comigo, eu falo assim, ó, se você soubesse quem ele era antes, você não passava nem na rua que ele passava. Quem está entendendo? Por quê? Porque estava longe de Jesus. E quem está longe de Jesus, irmão, cada fiapo de cabelo tinha um demônio espendurado. Aí quando tem um encontro com Jesus, todos os demônios saem. Por isso que o evangelista não tem mais nenhum cabelo. Caiu todos os demônios, irmão. Era uma pessoa perturbada, era uma pessoa sem temor, era uma pessoa que não conhecia Deus, era uma pessoa que era rodeada de crente. No bairro eram muitas igrejas, mas ninguém nunca disse, vamos lá na minha igreja, porque tinha medo de falar comigo, irmão. Quem era doido chegar lá e convidar o perturbado para ir para a igreja? Tinha medo. Então ninguém nunca convidou para ir para a igreja. Ninguém nunca pegou e falou bem, seu filho, ó, vamos para a igreja que tem alguém para você conhecer, para a sua vida ir para frente, para a sua vida ser transformada. Nunca na vida, irmão. Nem parente, nem vizinho, nunca na vida. Mas um dia, 3 horas da manhã, pela uma rádio, Jesus me encontrou e falou, bem, vai lá naquele bairro, que eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua vida. E eu olhando para aquele rádio, irmão, e Satanás bem sabia que aquele rádio era uma bomba atômica do Senhor dentro da minha casa, para anunciar a palavra do Senhor. Assim, porque o povo não anunciava, tinha medo, mas o próprio Jesus entrou através daquele canal de rádio e me encontrou e falou, filho, e começou a palavra descer no meu coração, o pastor pregar através daquele rádio, e a palavra entrou no meu coração, e eu falei, eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer esse Deus. 3, 4 horas da manhã eu acordei, irmão, peguei o trenzão e fui bater na sé na cidade, para conhecer este Deus a qual ele estava falando. Ele falou, que homem é esse, rapaz, tão bom, que vai mudar a minha vida, que tem um reino, ei, que vai fazer as coisas novas.
que vai fazer todos os meus adversários ser confundidos, que vai apagar todos os meus erros. Quem é esse, irmão? Eu quero conhecer esse, porque ninguém nunca falou que ia esquecer os meus erros, ninguém nunca falou que ia me ajudar, ninguém nunca falou que minha vida ia ser transformada, e Ele está falando que minha vida vai ser transformada. Tenho que conhecer Ele. Está vendo como é que Jesus encontra? Quem ia pregar para Paulo? Quem era besta de pregar para Paulo? Você estava querendo matar. Há tanto que Jesus falou bem assim: vá lá na estrada, vá lá na casa de sei de quem. Eu, Senhor. Mas o Senhor não sabe quem é Paulo? Eu sei. Quem não sabe é você, mas eu sei. Ele é um vaso escolhido, que eu escolhi para usar nessa terra. Vá lá de encontro a ele. Ele foi com tanto medo, irmão, mas foi. Por quê? Porque ele sabia que Jesus também era com ele. E se Jesus está mandando, por mais que você tenha medo, saiba quem está com você e vá. Vá e não tenha medo. Uma certa feita, meu pastor, eu vi um testemunho de um grande missionário que foi para a África, enviado para a África, para poder pregar na África, irmão. E ele foi jogado ali no meio do mato, não tinha nenhuma casa por perto, não tinha ninguém por perto, com 3 crianças, as crianças acostumadas a comer bolachinha no pacotinho, acostumadas a ter água fresquinha, a ter chocolate, a ter um refrigerante, irmão. Lá não tinha nada, lá só tinha, irmão, era dedo de macaco para chupar, para comer. Ei, e ele foi parar ali, e a mulher falou: o que é que nós veio fazer aqui? O que é que nós veio? Só tem mato aqui, não tem nada, não tem nenhum mercado por perto, e Deus nos trouxe aqui. Você falou que Deus mandou nós para cá. Ele, quieta, mulher, Deus mandou nós para cá. E ele pegou um cavalo, irmão, começou a andar ali pela Amazônia, ali pelas terras ali, e não achava nada, não achava ninguém, e a mulher infernizando ele todo dia: vamos embora daqui, isso não é lugar de gente não, olha os pernilongos, olha tudo, mata aí nossa volta, aqui é perigoso, aqui não tem ninguém. Mas Deus enviou nós para cá, e a mulher: não quero saber não, vamos embora, olha as crianças chorando, não tem nada aqui por perto. Ele falou: amanhã eu vou sair de novo. Se eu não encontrar nada e Deus não falar comigo, eu vou embora. Nós pega junta tudo e vamos embora. Deus enviou ele para lá, irmão. E a mulher com medo. E ele saiu com aquele cavalo e cortou os matos. E no meio do mato, irmão, apareceu uma onça braba na frente do cavalo dele. E aí ele se assustou tremendamente. O cavalo queria erguer para derrubar ele. E o cavalo botou as 4 patas de novo no chão. E aquela onça olhava para ele, olhava para a onça tremendo, a onça na frente dele. E Deus falou bem assim: agora desce do cavalo. Ele falou: que conversa, Senhor? Ele falou: desce do cavalo, rapaz. E ele falou: vou descer não, Senhor. Desce do cavalo, rapaz. E ele desceu do cavalo. Quando ele desceu do cavalo, a onça pegou a subida da serra, irmão. E Deus falou bem assim: agora você segue ela. Ele falou: o que, Senhor? Agora vá atrás dela, rapaz. Vá atrás dessa onça. E ele seguiu a orientação do Senhor, irmão. E seguiu aquela onça. Aquela onça foi subindo e foi nas mais altas grutas, porque a onça gosta de rocha, de pedra para se esconder, irmão. E quando chegou perto daquela rocha, ali tinha 4 filhotinhos. E um filhotinho da onça, irmão, estava com o espinho no pé, cravado no pé. E o bicho estava miando, gritando. E Deus falou bem assim: está vendo aquele filhotinho? Agora vá lá e tira o graveto do pé dele que está judiando dele. Ele falou: Senhor, você é doido, Senhor. A onça, quando eu encostar naquele filhotinho, a onça vai me esbagaçar. Tira, rapaz. E a onça recuou. Ele foi lá, tirou o graveto do pé do filhote da onça que estava gravado, e o bichinho gritando. E Deus falou ao seu coração: se eu ajudo uma onça e o seu filho, tu não acha que eu não vou ajudar você, rapaz? Permanece firme na minha obra, permanece firme na minha presença, não dê ouvido à voz ao contrária. Ei, aquilo que eu coloquei no seu coração eu vou cumprir. E ele ficou ali, irmão, e ganhou pessoas, ganhou almas, e foi de contra o tipo indígena, índio, todo mundo que estava ali à sua volta. Ele apregou a palavra do Senhor, e muitas pessoas, e ele deixou uma igreja plantada ali naquele lugar, assim como Paulo fez em Filipe, assim como Jesus tem feito em nossas vidas. É assim que nós tentamos e perseveramos colocar nos corações das pessoas, irmão. Amém? Porque qual é o propósito? O propósito é aquilo que você recebeu não ficar só para você. É você se alegrar quem está com você, assim como Paulo se alegrou. Independente se não deu a oportunidade de você pregar ou de cantar, saia pelas ruas. Saiba quem é com você e apregou para a pessoa que está do seu lado. Ganha ela assim como Paulo ganhou. Paulo ganhou foi a cidade inteira, irmão. Ganhou foi o povo todo. E o povo guardou a palavra dele. Assim como guardou a palavra dele, vai guardar a sua também.
Porque a palavra não é sua, é a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus chega, irmão, ela é como uma espada de dois gumes, que vem na divisão da alma, do espírito, dividindo. Ei, irmão, você tem que ter discernimento, a mente de Cristo, para ver a pessoa, mesmo que a pessoa seja uma pessoa má, você tem discernimento de espírito, não dá ouvido para ela e lança uma palavra no tempo oportuno, e a palavra muda a vida dela. Tudo que a pessoa precisa é de uma palavra, e às vezes a gente não lança. Porque tem pessoas que só sabem lançar palavras de derrota. Tem pessoas que só abrem a boca para lançar palavras de maldição. Olha, você bebe, rapaz, você é um bebum. Olha, você fuma, você é um drogado. Olha, irmão, a pessoa já está cansada de ouvir isso. Quem está no fundo do poço, presta atenção, olha para cá. Quem está no fundo do poço, irmão, ele já sabe que está no poço. Ele já sabe que o poço está lá e ele quer sair de lá. Ele quer que você jogue uma corda. Ele quer que você arranque ele de lá, irmão. Ele não quer que você fique apontando os defeitos, o erro dele. Ele quer a palavra de Deus no seu coração. Ele quer a palavra de Deus mudando a vida dele. Ele quer ver uma palavra de bênção, de vitória. Ele não quer saber de maldição. Quantas vezes eu passei num corredor, ei, essa semana você não passa, porque alguém vai te matar. Em vez dele falar, ó, essa semana não passa, Deus vai ter um encontro com você, vai mudar a sua vida, só a palavra de derrota. Não perca seu tempo lançando palavra de derrota. Você tem a mente de Cristo, Cristo quer que nós tenhamos a mente dele. Lance a palavra, irmão. Ah, mas será que vai acontecer? A palavra é de Deus, quem vai fazer é ele. Você só tem que lançar a semente, quem vai dar o crescimento é ele. É ralá, xerecalá, manduicalá, mandar. Então, por que o medo? Por que o medo, irmão, de lançar a palavra? Está sequíssimo. A quem te levou no lugar seco? Não foi o Senhor? Se preocupa não, porque ele tem chuva de montão para mandar. Deus, ele levou Ezequiel para passear no shopping. Foi assim? Ezequiel, vamos dar uma voltinha no shopping, meu filho. Tem pessoa que só quer passear no shopping, irmão. Não quer passear no vale, não. Vai passear no vale, vai ter um encontro com o Senhor. Quer só shopping, quer só vida mansa, vida boa, aguinha na chupeta, irmão. Crente, irmão, ele tem que passar na fornalha, assim como a Cedraca, Mesaca, Abednego. Passa pela fornalha primeiro, para ver Cristo andar com você. O bom é Cristo andar comigo, irmão. Independente da fornalha, independente da cova do leão, o importante é que Deus está comigo na situação. O que adianta eu passear no shopping e só ter Satanás do meu lado? Não, irmão. É melhor estar no meio dos ossos, no meio da cova dos leões, no meio da fornalha, mas Deus comigo. Eu prefiro andar com Deus. Paulo falou bem assim, ó. Quando Paulo foi para ser decapitado, Pedro foi lá visitar ele. Ele falou, quem vai te separar do amor de Deus? Ele falou, ó, nem espada, nem angústia, nem peste, nem principado, nem demônio, nem capeta vai arrancar aquilo que está dentro de mim. Aquilo que Cristo colocou, o homem pode matar a carne, matar tudo, mas aquilo que está dentro de mim, ninguém pode arrancar. Só quem pode arrancar aquilo que está dentro de você é você mesmo, meu irmão. Ninguém pode arrancar aquilo a qual Deus colocou no seu coração. A pessoa pode arrancar tudo seu, mas o que você tem, a sabedoria do alto, a mente de Cristo, isso ninguém pode arrancar, irmão. Talvez a pessoa pode pegar, roubar uma pessoa inteligente, chega lá, rouba tudo dele, rouba a casa, rouba todos os seus bens, pode levar, ele é inteligente, ele vai e consegue o dobro, o triplo. Por quê? Porque ele é inteligente para conquistar de volta, e a pessoa que levou vai ficar pobre, vai vender, vai perder, e vai continuar na mesma miséria, porque não tem a mente que ele tem. Você tem a mente de Cristo, você é um vencedor, você vai chegar longe, sabe por quê? Porque quem está com você, irmão, é poderoso para começar a boa obra e para terminar ela. Então por que o desânimo? Por que ficar de cabeça baixa diante da luta, diante de quem foi embora, diante de quem ficou? Por que está triste? Por que está murmurando assentado? Ei, Jeremias, desce a casa do olheiro, que é hoje que eu quero falar contigo. Ei, Jeremias, se levanta, chega de ficar sentado, rapaz, desce a casa do olheiro, que lá eu vou falar com você. Tem pessoas, irmão, querendo que a vida dela mude, mas não desce na casa do olheiro, meu pastor. O segredo está não descer na casa do olheiro. Se levanta, meu irmão, desce na casa do olheiro, porque aquele vai falar, e o que ele falar vai se cumprir, aquilo que ele determinar vai acontecer. Quer ver? Venha e veja.
Ah, mas será que é o Senhor mesmo? Será que é profeta? Pode sair alguma coisa boa. Ei, de lá daquela terrinha de Judá, pode sair alguma coisa. Vem e veja, Natarel. Mostre a Cristo para o povo. Faça o povo pensar como Cristo. Faça o povo ter o mesmo sentimento, o mesmo desejo. Qual é o desejo? Fazer a vontade de Deus. Fazer o propósito de Deus se cumprir na minha e na sua vida. Independente das lutas, das barreiras. Ela não pode impedir aquilo a qual Deus tem em nossas vidas. Amém? Oh, aleluia. Irmão, tem tanta coisa aqui. Romanos 11:34. Romanos 11:34 e outro em 1 Coríntios 12:16. Quem tem a mente de Cristo, ainda que ele esteja rodeando um vale de osso seco, ainda que ele esteja vendo só coisa seca na sua frente, sequíssima, porque diz que Ezequiel rodeava um vale de osso seco. Deus não chamou para você ficar no meio do vale, Deus chamou para você rodear o vale. Deus não chamou para você pisar em cima dos ossos, Deus mandou você rodear os ossos. Tem pessoas, irmão, que quer pisar, e Deus mandou rodear. Tem pessoas que Deus mandou ele passear em volta, ele quer andar pelo meio. Faça exatamente aquilo a qual Deus ordenou. Ezequiel, ele passeava, ele andava em volta do vale, observando aqueles ossos sequíssimos. E ele falou: porventura, Ezequiel, esses ossos podem reviver, Ezequiel? Ele fez uma pergunta para Ezequiel: Ezequiel, pode viver esses ossos, Ezequiel? E quem que faz a pergunta, irmão, ele quer resposta. Ele perguntou e quer resposta. Deus quer resposta. Ei, essa situação que você está passando, ela pode mudar? Eu quero resposta. Ei, esse vale que você está enfrentando, ele pode mudar? Eu quero resposta. Ei, essa porta que você está batendo, será que ela vai se abrir? Eu quero resposta. É isso que você está esperando de mim, pode acontecer? Eu quero resposta. Ezequiel disse: só Senhor, só o Senhor sabe. Ele devolveu a palavra para o Senhor, porque ele sabe que o Senhor sabe de tudo. Eu não sei, irmão, como vai terminar o ano para você, mas Deus sabe como vai terminar. Eu não sei o que Deus projetou para a sua vida, mas Deus projetou foi coisas grandes e firmes que ninguém sabe, só Ele sabe, mas é grande, é firme. E diz a palavra do Senhor que Ele não é homem para que minta, e se porventura Ele disse, irmão, vai acontecer, porque Ele não é filho do homem para que se arrependa. Deus não é um Deus que se arrepende. Deus não é um Deus que lê a sua palavra agora e depois volta a palavra atrás. Deus não é homem, irmão, que fala que vai te ajudar e no momento difícil vira as costas. Ainda que uma mãe esqueça de amamentar, todavia eu não esqueço de nenhuma promessa minha e de nenhum filho meu. Deus está falando: eu não te esqueço, filho. Está vendo esse vale, filho? É para glorificar, é para levantar um grande exército. Paulo chegou numa cidade que estava todo mundo seco, mas Deus reviveu aquele povo. Lá. Você vai chegar em lugar, irmão, que está todo mundo morto. Pode estar seco, pode estar desacreditado. Quando você lançar a palavra, vai colocar todo mundo de pé e receber ela com tanta força que vai criar nervo, vai criar pele, carne, vai ganhar força, ânimo e vai voltar a pular na presença do Senhor como nunca pulou. Vai começar a fazer o que nunca fez, agir como nunca agiu, mas agir do modo que Cristo quer que ela haja, quer que ela pense. Deus, Ele quer que nós pense positivo. Deus, Ele quer que nós, diante da situação, diante do inimigo, diante do adversário, não olhe pensando que nós somos gafanhoto, mas veja o adversário como nada diante de nós. Nada diante de nós. Não que nós tenha aquele sentimento de recuar, ficar com medo, meu presbítero Patrício, ficar com medo recuando diante do adversário. Ei, você tem um Deus que é poderoso, Ele está contigo. Faça como Davi, irmão. Todo mundo recuando, mas ele olhou para o gigante e falou: aquele que está do meu lado, irmão, é maior. Eu
vou contra ti, não pelas minhas forças, mas pela força daquele que me entregou todo o poder, todo o domínio, todo aquele que ele colocou no meu coração. Eu vou distribuir. Sabe por quê? Porque o que está comigo vai me dar vitória. Você pode ser grande, o problema pode ser grande, o médico pode ter desenganado, o médico pode ter dado a última palavra, a palavra pode ter sido negativa, mas quem dá a última palavra ainda é o Senhor. É o Senhor que dá a última palavra. Ei, rapaz, esse cara nunca vai sair do tráfico, vai morrer no tráfico daqui a pouco. A última palavra é do Senhor. Ó, mãe, esse filho seu é um caso perdido. A última palavra é do Senhor. Deus vai transformar ele em profeta, um grande pastor, um homem de Deus. Vai fazer ele constituir família, ter casa, e todo vai glorificar o nome de Deus através da vida dele. Ei, palavra de derrota o que, irmão? Satanás, ele é pai da mentira e mentiroso desde a fundação do mundo. Jesus denuncia ele é o pai da mentira. Não acredita nele, tudo que ele contou para você é mentira. Se ele falou que você não vai vencer, você vai vencer. Se ele falou que você não vai conquistar, você vai conquistar. Se ele falou que você é pequeno, você não é pequeno coisa nenhuma, irmão. Você é grande diante de Deus. Você pode tudo naquele que te fortalece. O Deus que está com você é maior. Se ele falou que Deus não te ouve, é mentira dele, porque os ouvidos de Deus não estão gravados para que não possa te ouvir. Se ele falou que Deus não vai te ajudar, é mentira dele, porque a mão dele não está encolhida para que não possa te ajudar. Se ele falou que não vai haver carne, irmão, vai para frente do mar que tu vai ver legião de codornize sair para matar tua fome. Não acredite em Satanás, acredita no Espírito Santo de Deus que está falando com você aqui nessa noite. Oh, aleluia. Vamos se colocar de pé, irmão. Essa lição aqui não é para mim não, viu? Eu gosto mesmo de falar bem de Jesus, irmão. Que lição poderosa, rapaz. Eu queria saber expressar ela com mais afinco, que não é o nosso pastor vice-presidente Santuário. Essa lição tem tanta coisa, irmão, tanta coisa boa. E a coisa principal dela, a melhor, que tem sabor de mel, é teu pensamento e Cristo no nosso coração. Porque aquele que tem a mente de Cristo, ele já não se importa mais consigo mesmo. Ele está mais preocupado com ele. Aquele que sabe o Deus que carrega, ele não está preocupado se vai faltar o pão amanhã, se alguém vai apontar o dedo para ele, se alguém vai esbufetar. Ele não está preocupado, irmão. Ele está tão alegre, tão radiante, que ele suporta tudo e a todos. Tem pessoas esperando você inchar e morrer, mas vai glorificar o nome do Senhor através da sua vida. Quem acredita nisso? Paulo em Malta, na sua viagem missionária, diz que houve um grande naufrágio. E ali eles saíram daquele grande naufrágio, foram para uma ilha, e por causa do frio eles começaram a catar graveto. E Paulo foi um que foi procurar graveto para jogar no fogo, para poder aquecer mais o fogo aquecer todos. Diz que saiu uma víbora e mordeu Paulo. E todos ficou olhando, esperando Paulo inchar, cair duro e morrer. Ficaram só esperando, olhando. Deus livrou ele do mal, mas ele tem tanto pecado. Livrou ele do naufrágio, livrou ele das ondas, livrou ele dos tubarões, livrou ele de tudo. Mas ele tem tanto pecado que agora a víbora mordeu ele e vai morrer. Paulo sacudiu a víbora e eles ficaram olhando para Paulo e falou: nada aconteceu, vamos glorificar a Deus. Esse homem é um filho de Deus, não é possível. E você é um filho de Deus, irmão, nada vai te suceder de mal. Se alguma coisa mortífera você beber, Deus é contigo. Se algum mal sobrevier sobre você, fique em paz, descanse o seu coração, porque nada vai prevalecer, porque o que está contigo é maior, é maior. Uma certa fenda, vou contar um breve testemunho rapidinho, para você entender algo. Eu estava limpando, estava fazendo um churrasco, ia preparar um churrasco, ele estava limpando a quinta, e eu cortando a grama, enchi o carrinho e jogar lá no fundo da quinta, já terminando a limpeza, no último carrinho que eu fui jogar cheio de capim, quando eu olhei, uma víbora saiu debaixo da minha perna, e ela mordeu a batata da minha perna, e o cara correndo, querendo matar a cobra com facão, eu falei: deixa a cobra embora. E a mulher e o pastor preocupado comigo: vamos no médico. Eu falei: que médico, rapaz? Eu não tenho tempo a perder com o médico, não, porque o que está comigo é maior. Quem acredita nisso? Aqui, ó, quem está de prova, minha família toda de prova. E o que aconteceu com a cobra?
Você acredita no poder de Deus? Já fui 2 vezes mordido por serpente, irmão. Você não sentiu nada? Senti. A minha língua tremia, que não parava de tremer. Parecia que eu estava carregando uma mochila de 20 mil quilos nas minhas costas, dava assim, ó, as pernas tudo pesadas. Mas o que estava em mim era maior do que aquele veneno. Eu não acredito, irmão, que uma merdinha daquela podia me matar, não. Eu não acredito que um negócio daquele ali matar o meu tamanho. Eu não acredito. Eu acredito no poder de Deus. O que está comigo é maior. Não acredite, irmão, que esse probleminha vai te jogar para longe de Jesus. Que esse probleminha vai ser maior do que o seu Deus. Maior do que Deus não há nada, irmão, porque Ele é maior que tudo e com todos. E Ele é conosco. Se Ele é conosco, quem será contra nós? Satanás pode ter umas beliscadas. O beliscão dele, irmão, vai ser para glorificar o nome do Senhor. Amém? Vou estar aqui para o nosso pastor Sandro Soares. Eu agradeço por essa rica oportunidade. Muito obrigado. Desde já. Que Deus continue abençoando o Senhor e a casa do Senhor.